E aí, gurizada? Beleza? Como é que tá aí nesses tempos de férias forçadas? Então, a gente começou uma série aí de gravar essas aulas para vocês, né? Porque vocês têm que ter algum incentivo, né, para estudar, não pode ficar ocioso. O ócio é meio complicado nesses momentos de crise, né? E a gente tem que superar isso tudo. Mas vai dar tudo certo, logo logo a gente vai estar junto, entendeu? Vou dar uns cascudos em vocês aí, né? Puto com saudade disso, né? Mas saiba que eu tô com muita saudade de vocês, tô sentindo falta mesmo daquele convívio, né? A gente começa a dar valor em muita coisa aí mas eu quero ficar em casa, eu tô com, né? A gente começa a ver que a Netflix não é tão engraçada assim. E aí é bom pra gente ter saudade da escola, né? Mas então a gente vai lá, foi uma introdução que eu podia dar para vocês, porque eu estou sentindo falta de dar aula, entendeu? Aquele contato com vocês me faz muita falta. Home office, para quem imagina, não é fácil, dá muito mais trabalho, entendeu? Então eu prefiro dar aula. Mas logo logo a gente vai estar junto, a gente vai passar por essa crise aí, a gente vai voltar mais forte, beleza, pessoal? Então, o que eu queria falar para vocês? Nós vencemos aquela primeira fase lá, que era a questão das soluções, né? Realmente para vocês um impacto muito complicado mesmo. Essa parte é difícil de soluções. E a gente vai trabalhar com a termoquímica agora, né? Bom, o que vem ser a termoquímica? Deixa eu colocar uma introdução aqui. Eu não sei se vai ficar muito bem para vocês, mas eu vou tentar aqui, beleza? A termoquímica é o seguinte, pessoal. Agora ficou bacana. A termoquímica, ela é a parte da química que estuda as energias na forma de calor, entendeu? Todo tipo de energia térmica vai ser estudada nessa parte chamada termoquímica. Então você tem que tomar muito cuidado para não confundir a parte da termoquímica com termologia, que é temperatura. A gente vai falar de temperatura, mas não tem muito a ver não. Para nós aqui o interessante é trabalhar com calor, tá? Então, quando a gente fala assim, eu vou malhar, porque eu comi bastante e eu preciso queimar essa energia, porque senão eu vou né, ter problema com peso e tal, não sei o que. Então essa preocupação ela é natural, porque você, quando se alimenta, está consumindo energia, né? E a gente vive num balanço energético. Então, até dormindo a gente queima energia. Essa energia é na forma de calor, tá certo? Por isso que a gente fala caloria, vem de calor, né? Duas unidades que a gente trabalha bastante é calor e joule, tudo bem? Então a gente vai falar joule e caloria. Quando eu falar caloria, quilocalorias, calorias vezes 1000, joule, quilojoule e joule vezes 1000. Então a gente vai usar muito essa linguagem, tá? Caloria ou joule. Então, mais uma vez, o que é a termoquímica? É a parte da química que estuda a energia específica na forma de calor armazenada num sistema ou gerada numa reação química. Lembre-se que a gente sempre fala de balanço energético. Olha, esse sistema absorveu mais ou liberou mais calor. A gente vai ver mais para frente como é que trabalha isso daí, beleza? Então vamos prosseguir. Olha só, eu não sei se dá para você ver, eu vou disponibilizar essa aula para vocês também. Eu vejo aqui duas situações, né? Eu vejo aqui do meu lado aqui, ao meu lado, um palito de fósforo queimando. Bom, isso daí a gente fala que está perdendo calor, tá certo? Então seria um fenômeno do tipo exotérmico. Então todo fenômeno exotérmico é um fenômeno que libera calor. Então você sentiu calor, está sendo liberado, é exotérmico. Por exemplo, você vai assar uma pizza no forno a lenha. Poxa, que bacana. Lá dentro, aquela lenha está queimando para gerar calor. Olha que interessante. Tá vendo? Então, quando você está correndo, está queimando energia, está queimando calor, está liberando calor, beleza? Agora você vê do outro lado o gelo derretendo. Então, ele está fundindo. Olha, o gelo derretendo é uma transformação física, mas a gente pode expressar isso também. Então, quando ele passa do sólido para o líquido, ele está absorvendo calor na forma, tá certo? Está absorvendo energia na forma de calor. Então, a gente vai ver que a gente tem como dimensionar essas situações de absorve calor, libera calor. Então, vamos associar, liberou calor, exo, absorveu calor,
endotérmico. Beleza, pessoal? A gente vai se questionar o tempo inteiro em relação a isso daí. Então vamos passar para cá. Então olha só. Imagina aqui, fenômenos quanto ao calor envolvido, eles podem ser classificados como. Então outra vez a gente vai falar agora de endo e exo, né? Então olha só. A gente tem aqui o endotérmico absorve calor do meio ambiente e o exotérmico libera calor para o meio ambiente. Imagina você que você tem um copo, você tem água lá dentro. E por alguma coisa você colocou alguma substância lá em que o copo fica quente. O povo coçar a cabeça e aí ficou quente. Então ali aconteceu a liberação de calor, porque você sentiu esse calor liberado, entendeu? Quando você colocou a mão no copo ficou quente, tá certo? Você sentiu que está quente, então é porque lá dentro aconteceu uma reação que liberou calor, entendeu? Então é exotérmico. Se ficasse frio, teria retirado calor, seria endotérmico, beleza? Então vamos prosseguir. Olha só, toda espécie química possui uma energia que quando a medida a pressão constante é chamado de entalpia. Isso é muito importante. Tudo que a gente falar agora em quantidade de calor, a gente vai falar de entalpia. Então, entalpia é uma quantidade de calor e a gente simboliza pela letra H. Então, tá aqui descrito, tá certo? Então, o que é entalpia, professor? Que você vai falar toda hora. Entalpia significa quantidade de calor, tá certo? E quanto que é essa quantidade, professor? Uma quantidade qualquer, não importa. Mas o símbolo dessa entalpia é o H, tá certo? Vamos lá, vamos prosseguir. Ele fala o seguinte: não é possível calcular a entalpia de um sistema e sim a variação da entalpia. Isso é um ponto importante. Quanto tem de calor ali? Ah, professor, tem tanto. Isso é o ΔH, isso não é entalpia, tá certo? A gente vai calcular a variação de entalpia que tem no sistema. E esse ΔH é o balanço energético, tá certo? Esse balanço energético vai me falar absorveu o calor ou liberou o calor. E a gente vai perceber como é esse cálculo. É muito simples. Quando a gente fala de delta, a gente sabe que é final menos inicial. E a gente tem a reação química início e fim. Por exemplo, numa reação química, quem inicia? O reagente. Quem termina? O produto. Entenderam, pessoal? Então, olha só, tem uma equaçãozinha aqui, presta atenção. ΔH é a entalpia final menos a entalpia inicial. Cocei a cabeça. Simples. Eu estou querendo dizer o seguinte, que o ΔH, que vai me dizer se absorveu ou se liberou calor através do sinal, eu já vou explicar isso para vocês. Então, presta atenção, ele pega a quantidade de calor que tem no produto, tá certo? E diminui da quantidade de calor que tem no reagente. Por isso que fala entalpia final menos entalpia inicial, tá certo? Então vamos dar prosseguimento aqui. Eu vou mostrar primeiro os processos que liberam calor, que são os exotérmicos, tá? Então dá uma olhadinha aqui, ó. Você vai ver que no caso do exotérmico, ele libera calor. Por quê? Porque ele começa com uma quantidade maior, tá vendo aqui? E ele termina com uma quantidade de calor menor. Por isso que ele fala, ó, a entalpia do reagente aqui em cima começa com mais energia, termina com menos energia. Então, o balanço energético, você vai ver que perdeu calor. Então, isso é um balanço energético que dá sinal negativo, tá certo? Porque é produto menos reagente, ok? Então, ele dá valores negativos. Por isso que eu coloco aqui, ó, dá uma olhada. Valores menores que zero. Então, vamos prosseguir. Agora, os processos do tipo endotérmicos. Presta atenção. Agora você vai ver que eu começo lá no reagente, está vendo aqui, com menos calor. E ele sobe. Olha aqui, ó, tá vendo? E o produto ele vai ter mais energia. Então é uma variação positiva. A hora que você fizer a continha, vai dar um sinal positivo. Está dizendo para mim o seguinte, ó, a variação positiva, então absorver o calor. É um fenômeno do tipo endotérmico. Porque o patamar final de energia é mais alto. Então, olha só. Se eu tenho calor crescente, absorveu. Se eu tenho calor decrescente ao longo da reação, liberou calor. Absorveu ΔH positivo, perdeu calor ΔH negativo. ΔH positivo, endotérmico, ΔH negativo, exotérmico. A hora que você for estudar com a apresentaçãozinha, vai ficar mais fácil, ok?
E a gente vai fazer exercício também. Então, olha só. Eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte, as reações químicas, tá? Vou botar aqui o slide inteiro. Não sei se tá fácil você ver, mas a gente vai aperfeiçoando isso aí ao longo do tempo, tá? Então eu vejo aqui o seguinte, olha só, eu tenho uma reação química, tá vendo? Do reagente ao produto. E eu tô vendo que lá no produto tá dizendo para mim assim, ó, mais 92 kJ. Então, calor descrito no produto é um fenômeno do tipo exotérmico. Tá certo? Olha aqui, ó. Agora, o calor descrito antes da setinha, tá certo? É uma reação do tipo endotérmica porque absorveu, por exemplo, aqui no caso, 92,2 kJ, tá? Então, calor depois da setinha é exotérmico, calor antes da setinha é endotérmico, tá certo? Porque ele indica que foi absorvido, ok? Tem outra forma de ver isso daí. E aí você tem que tomar muito cuidado para isso aí não dar problema para você na hora de você se confundir, porque eu posso demonstrar isso na forma de ΔH. Então você tira isso da reação. Olha aqui, ó. Esse mesmo equação exotérmica eu mostro aqui com a variação negativa. Está dizendo que perdeu calor. E eu tirei agora a reação de baixo aqui, ó, quando eu expliquei antes, eu tirei o ΔH e coloquei ele na forma positiva. Então significa que uma variação positiva é um fenômeno do tipo endotérmico. Beleza, pessoal? Então tá bom. Então vamos lá. ΔH negativo, exo, ΔH positivo, endo. Outra forma de representar. Eu tenho aqui calor na reação do lado dos produtos é exo, do lado dos reagentes é endo. Tranquilo? Então vamos lá. Já está acabando. Tem um exercício aqui que eu não sei se vocês vão conseguir ler daqui, no meu aqui. Mas ele diz o seguinte, ó. Ao sair molhado em local aberto, mesmo em dias quentes, sente-se uma sensação de frio. Sentiu frio. Tá vendo? Esse fenômeno está relacionado com a evaporação. Evaporação é passagem do quê? Do líquido para o gás. Então, ó, do líquido para o gás tem que haver absorção de calor, tá certo? Então ele vai dizer para mim, ó, se a absorção de calor é um fenômeno tipo endotérmico, tá certo? Vamos continuar lendo. Ele fala, e está em contato com o corpo humano. Essa sensação de frio explica-se corretamente pelo fato da evaporação de água absorver calor, entendeu? Então que letra que fica aqui, ó? Letra B. Ele diz é um processo endotérmico que retira calor do corpo, por isso que você sentiu frio. Entenderam a jogada? Então vamos prosseguir. Outra aqui, ó. 2. Em uma cozinha estão ocorrendo os seguintes processos. Olha só. Gás queimando em uma das bocas que você tem no seu fogão. Tá acontecendo aquele processo da chama lá. Beleza? E o 2, a água fervendo em uma panela que se encontra sob a boca do fogão. São duas situações bem distintas. Primeiro, a chama, processo que tem liberação de calor, tá certo? Então é exotérmico. O 1 é exotérmico. Já o 2, a água fervendo é o mesmo exemplo anterior. É a água passando do líquido para o gás. Então a absorção de calor no fenômeno 2. Olhando aqui, aonde que nós temos a alternativa? Letra B. 1 é um processo exotérmico, tá certo? Na chama, no caso, o fogo que você tem ali é uma combustão, tá liberando calor. E esse calor liberado está aquecendo a água para ela vaporizar. Então, nesse caso, o fenômeno 2 é de absorção de calor. Beleza, pessoal? Fica com Deus e até a próxima aula. Um abraço.